Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Quero compartilhar uma palavra de Deus para vocês, e uma palavra que aproxima vocês mais de Deus. Nós sabemos que existem problemas que, humanamente falando, é impossível de se resolver. Humanamente falando, não tem saída. Mas para Deus e para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, há sim saída. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E ele também disse: e se o Filho os libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres de qualquer problema, de qualquer dificuldade. Por quê? Para Jesus Cristo não há impossíveis. Ele venceu até a morte. Ele se entregou por mim e por você ali na cruz do Calvário, pagando o preço dos nossos pecados. Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades, as nossas iniquidades, as nossas maldições. A condenação, o castigo que era para ser para mim e para você, ele levou sobre ele ali. Pagou o preço, morreu, mas venceu a morte. Ao terceiro dia ele ressuscitou e hoje vive. E está sentado à direita de Deus e intercede por mim e por você junto ao Pai. Para ele não há impossíveis. Até a morte ele venceu e hoje ele se encontra vivo. E também disse: aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Jesus Cristo está conosco. E com ele não há impossíveis. Ele disse: sem mim nada podeis fazer, mas com ele nós podemos ver os impossíveis, os milagres, as maravilhas de Deus acontecendo em nossas vidas. E se você tiver alguma causa que, humanamente falando, é impossível, não tem saída, e tem causas que é impossíveis mesmo. Não adianta, humanamente falando, não tem saída mesmo, não tem solução, não tem outro jeito, não tem outra forma. É só Deus, é só Jesus Cristo para solucionar. Então, coloque diante dele essa causa sua, as suas necessidades, com oração, com súplicas, com petições. Coloque diante de Deus através do seu Filho Jesus Cristo e você vai ver o impossível, o milagre de Deus acontecendo na sua vida. Eu estou com um exemplo aqui de um milagre que Deus fez, extraordinário, que foi na vida de Abraão e Sara. Aqui em Gênesis 18, versículo 14. Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Era impossível Sara ter um filho, porque já era de idade avançada. E Abraão também, de idade avançada, ainda era estéril. Então, humanamente falando, era impossível. Mas ela teve o filho. Ela engravidou no tempo que o anjo que falou que estava o Senhor, que Deus e 2 anjos apareceu a Abraão. E conforme a promessa de Deus sobre a vida dele ter um filho e ser pai de muitas nações, se cumpriu. As promessas de Deus, humanamente falando, às vezes é até impossível, para mim e para você. Mas quando Deus fala, Deus não é homem para mentir, nem um filho do homem para que se arrependa. Assim como Deus fala, como ele promete, ele cumpre. Então tenha fé nele. E aqui em Romanos 14 também, 14 não, é Romanos 4, versículo 17, assim Deus diz: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Falando aqui de Abraão. A promessa de Deus foi cumprida na vida dele. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Então ele vivifica os mortos. E eu quero chamar a sua atenção aqui para essa parte aqui, essas últimas palavrinhas aqui que Deus diz. E chama à existência as coisas que não existem. Ele chama à existência as coisas que não existem. É Deus, esse é o Deus ao qual nós servimos, ao qual é o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu por mim e por você ali na cruz do Calvário. Para que hoje eu e você venhamos ver o impossível de Deus acontecendo em nossas vidas, as maravilhas de Deus, os milagres de Deus acontecendo em nossas vidas. Para Deus nada é impossível. Creia nele, tenha fé nele, e ele que é o consumador e autor da nossa fé, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Ele pode te dar a fé que você necessita, que você precisa, para crer como Abraão creu e viu as promessas de Deus se cumprindo, se realizando na vida dele. Ele foi pai, e é pai de muitas nações. Hoje é o nosso pai na fé. Então, creia em Deus, até para a salvação do homem, humanamente falando, é impossível. Você pode fazer o que você quiser para você ser salvo. De uma forma humana, através das obras, é impossível. Você ser bonzinho é impossível, ser salvo, você fazer caridade é impossível. Nós temos que fazer essas coisas, mas isso aí já vem como consequência da nossa salvação em Jesus Cristo. Veja a resposta que Jesus deu aqui para os seus discípulos, em Mateus 19. Aqui, a passagem aqui do versículo 16 até o versículo 30, eu não vou ler ela não, mas aqui é sobre o jovem rico, que foi até Jesus querendo ser salvo. Aí Jesus falou que guarde os mandamentos. Você conhece os mandamentos? Aí ele começou a citar para Jesus que conhecia, qual que é.
Aí Jesus foi e disse para ele, ó, só te falta uma coisa. Vai, venda tudo que você tem, dê os dinheiro aos pobres e siga-me. Ele se entristeceu na mesma hora. Isso é passagem conhecida por você, é conhecido por todos nós. E foi embora. Aí Jesus vai e disse, ó, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. Aí é um problema também impossível aos homens. Aí os discípulos disseram, mas aqui no versículo 25. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Sendo assim, Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes, isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então, humanamente falando, se salvar é impossível, não tem como. Mas através da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você pode ter sua salvação. Você pode ter o seu nome escrito no livro da vida. Você pode passar de criatura para filho de Deus. É o que Deus nos fala aqui também. Eu vou ler mais este versículo e nós vamos orar. É o que Deus nos fala aqui em João capítulo 1, versículo 13, versículo 12 ao 14. Mas a todos quantos o receberam, não receberam Cristo em suas vidas. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, aos que creem no nome de Jesus Cristo. Crê que Jesus é o Cristo, é o Messias, e crê que ele é o Filho de Deus. E que ele veio aqui como um homem, sendo Deus, e morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Quem crê nele, Deus dá o direito de ser filho dele, através de seu Filho Jesus Cristo, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Qual que é o Verbo? É Deus, é Jesus Cristo. Ele se fez carne, ele habitou entre nós. Há mais de 2000 anos atrás, Jesus Cristo estava aqui, no nosso meio aqui, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, humanamente falando, é impossível, mas para Deus nada é impossível. Nós podemos ser salvos através de Jesus Cristo e passarmos a ser possuidores das bênçãos de Deus, do reino dos céus em nossas vidas, através do seu Filho, Jesus Cristo. E o reino dos céus é o quê? Paz, justiça e alegria que vem do Espírito Santo. E você pode ser absolvido dos seus pecados se você se arrepender, confessar os seus pecados ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e passar a andar em novidade de vida com Ele, com Jesus Cristo. Aí você pode ter a absolvição de seus pecados. Aonde fala em Romanos 8:1, e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então não há condenação para ninguém que está em Jesus Cristo. E não há impossíveis para Deus. Creia. Independentemente das circunstâncias pelas quais você está passando, seja qual o problema que você estiver enfrentando, se for impossível para você, se for impossível por qualquer pessoa, ou por qualquer coisa que você tenha confiança, por dinheiro, às vezes você tem confiança no dinheiro, mas você sabe que é impossível para o dinheiro. Às vezes você tem confiança na medicina, mas para a medicina também, para a ciência está sendo impossível. Seja impossível por qualquer pessoa ou por qualquer coisa, mas para Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, não é impossível. Creia nele. Às vezes é impossível até para o seu advogado, mas para Deus, que é o nosso advogado, para Jesus Cristo, que é o advogado dos advogados e médico dos médicos, para ele nada é impossível. Amém? Creia nele. E ainda você vai ver o milagre dele na sua vida, o agir dele na sua vida. Você ainda vai testemunhar, vai glorificar e exaltar esse nosso Deus através do seu Filho, Jesus Cristo. Fique com essa palavra, né? Medite nesta palavra. E como nós lemos aqui em Romanos 4,17, Deus ele traz à existência as coisas do nada. Do nada ele faz as coisas existir, porque ele é Deus. Ele é Deus. Vamos orar? Pai, obrigado por esta palavra, Pai. Nos ajude a crer no Senhor, Pai. A crer nas promessas do Senhor, como Abraão creu, Pai. De idade avançada, Esther, a mulher dele também, mas ele creu. E a promessa do Senhor se cumpriu na vida dele, Pai. Assim como o Senhor cumpriu com a sua promessa na vida dele, Pai, de Abraão, e na vida de todos os outros tantos servos do Senhor, profetas do Senhor, e do seu Filho também, Jesus Cristo. Ó Pai, que nos ajude a crer, Pai, a ter fé no Senhor, para que nós venhamos receber as promessas do Senhor, que as promessas do Senhor venham se concretizar, venham se realizar em nossas vidas, em nome do seu Filho, Pai, Jesus Cristo, Pai. E este irmão, Pai, este irmão que ora comigo, Pai, às vezes, Pai, está enfrentando alguma causa, alguma situação impossível, Pai. É impossível para os remédios, é impossível para a medicina, para os médicos, é impossível para o dinheiro, é impossível para os advogados. Humanamente falando, Pai, é impossível. Mas para o Senhor nada é impossível, Pai. Só é Deus, Pai. Só é Deus, só é Criador de todas as coisas. Só é Pai da eternidade, só é Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó, Pai, opera nesta vida, Pai. Que o milagre do Senhor possa acontecer nesta vida, Pai. Que ela possa conseguir
a bênção, o milagre do Senhor sobre a vida dela, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus te abençoe grandemente. Fique firme na leitura da palavra de Deus e também na oração, na comunhão com este nosso Deus. E até amanhã, se Deus quiser nos permitir, em nome de Jesus Cristo.